dessa nossa primeira aula na semana do Homeschooling OK, e eu tenho a alegria de ser o anfitrião de vocês aqui. Então, cantando a semana do Homeschooling, é dar esse elemento para que você consiga fazer do seu homeschooling um homeschooling de alta performance e ainda conseguir gerar aprendizagens significativos por meio de processos criativos. Você vai descobrir ao longo dessa jornada como é que faz isso. Essa jornada, ela inicia hoje, é a aula 1, então amanhã já temos a aula 2, 3 e 4. São 4 aulas, não teria como nós entregarmos todo esse conteúdo em apenas uma única aula, então nós decidimos abrir esta sala de oportunidades chamada Semana do Homeschooling OK, para a gente compartilhar com vocês esse conteúdo todo esse conteúdo para que você já possa ir colocando em prática. Lembrando que, na medida que você hoje for chegando aqui na sala, já pega já caderno, pega água para não ter depois distrações. Eu já peguei a minha aqui. Vai pegar esse seu caderno de anotações e tem atividades. Tem um caderno de atividades que nós vamos liberar no final da aula. Apenas para quem permanecer até o final da aula, nós vamos liberar esse caderno de atividades, e é um caderno que ele é complementar dessa aula. Ele vai trazer para um nível de consciência ainda mais profundo, ainda mais tangível para você, o significado desse pilar número 1, que é o método, e depois também você vai ter ali atividades que você vai executar para aumentar o seu nível de proficiência em como é que você faz para colocar na prática um conteúdo que é novo, alguns conceitos que talvez sejam familiares a você, mas também, certamente, conteúdos e conceitos que são novos, talvez, aí dentro da configuração do seu homeschooling, da educação domiciliar que você está praticando. Então, assim, já quero dar aqui as boas-vindas para você nessa semana do Homeschooling OK. Eu sou o Zé Bittencourt, sou o seu anfitrião, e é o seguinte, qual é a direção que esse voo transcontinental aqui está levantando? O rumo é fazer com que você tenha condições de praticar na sua casa um homeschooling de alta performance e ainda conseguir gerar aprendizagens significativos por meio de processos criativos todos os dias. Eu estou falando sério. Vocês não estão aqui falando com uma pessoa que está de brincadeira. A minha mulher e eu, nós estamos há 17 anos, eu sou o Zé Bittencourt, então, para quem não tinha ouvido meu nome, sou o Zé Bittencourt, junto com a Casey da Rocha, que é minha mulher, que a gente está casados há 20 anos. Nós criamos, lá no Uruguai, nós fundamos uma instituição educativa e nós criamos um método chamado Método EVA. EVA, Educação Viva e em Amor. Por que nós fizemos isso e como é que a gente criou esse método? Então, você vai descobrir isso aqui nessa aula de hoje, tá? Você vai descobrir aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, assim, bora lá, Abner? Bora lá? Porque Bora. aí, no próximo mês, talvez alguns de vocês sejam essas pessoas que estejam comunicando algo que, a princípio, era aquilo de ouvir falar, e outra coisa que daqui a 30 dias, provavelmente esse conteúdo dessa aula de hoje, mais os 3 conteúdos das próximas aulas, seja já uma experiência viva, carregada. Vocês vão fazer download dessa informação, vão transformar a informação em conhecimento e vocês vão botar para rodar sabedoria e conhecimento. E é o fato de você decidir trazer e carregar sabedoria, fazer download de sabedoria e de conhecimento na mente e no coração de vocês, que vai fazer o seguinte, vai dar para vocês a vantagem de fazer a antecipação de futuro. É isso que eu estou dizendo para vocês, que é o que vai acontecer se vocês estiverem, de fato, comprometidos com esse conteúdo, engajados com o conteúdo, fizer o caderno de atividades, executar o que está sendo pedido e o que nós dermos de instrução. Se vocês fizerem isso, talvez daqui a 30 dias sejam vocês fazendo o que vocês vão ver agora, que o Abner vai compartilhar aí junto, tá bom? Então, aproveitem. São 5 ou 6 minutinhos aí para vocês desfrutarem do que é viver a experiência de ter um método para caminhar e direcionar a prática do homeschooling na sua casa. Bora lá. Bora fazer o difícil parecer fácil. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Cruz, eu tenho 35 anos,
14 anos casada e sou mãe de 3 meninos. Estou aqui gestando o quarto menino, então mãe de 4 meninos. E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês como tem sido caminhar com o Oséias e a Casey com o método Homeschool OK e como eu cheguei, né, até eles, como eu cheguei até aqui. Então, a educação domiciliar não era algo natural para mim, era algo bem distante, eu nem sabia informações sobre isso, sempre foi o método tradicional. E na minha busca de ser uma melhor mãe, ser uma mãe que vive por propósito, uma mãe que quer encaminhar os seus filhos ao propósito, eu me deparei com essa realidade incrível que é a educação domiciliar. Isso aconteceu no ano passado, na metade do ano, em torno de julho do ano passado, eu comecei as ideias começaram a brotar diante dos meus olhos sobre isso, dentro, né, dessa busca que eu tinha comentado do ser mãe, de ser uma melhor mãe, de conhecer os meus filhos, de fazer uma entrega que fosse segundo a vontade de Deus. E em novembro do ano passado eu tomei a decisão firme de que eu iniciaria ali a educação domiciliar. Sentir essa percepção, né, do déficit nesse item de relacionamento para a partir daí, então, estabelecer todo o resto, né? Quer complementar, Jennifer, o que você está falando? Quer complementar? Não, só que a Casey me fez lembrar realmente de toda a estrutura dos testes, das avaliações que a gente faz, que eu fiz com o Luca. Gente, é assim, é um outro mundo, sabe? E se a gente não tem isso como base, é muito difícil aplicar o homeschooling pro teu filho, para tua filha. É muito, tipo, você fica muito no superficial se você não faz. A busca, né, de estudar, de entender, porque eu queria já começar esse ano a todo vapor, queria já iniciar entendendo como funcionava, como deveria me mover, porque eram 2 filhos em fase, assim, escolar, e encontrei a Casey num momento e o Oséias, assim, de bastante tumulto, onde meu coração estava feliz, mas muito agitado, porque eu caí no erro que eu acredito que a maioria dos pais que vão iniciar ou desejam iniciar a educação domiciliar caem, que é, primeiro, aquela sensação de que aquele desejo de que eu vou estudar tudo primeiro, eu vou ficar boa nisso para depois eu iniciar. Eu acredito que isso passa na cabeça, acho que de todo mundo que descobre esse universo. E ali eu estava me sentindo pressionada contra o tempo, porque em novembro teve ali as férias, então eu já queria iniciar o ano letivo, né? Fevereiro, março, sabendo tudo, então acelerada. E o outro também erro que eu caí, e eu acredito que talvez muitos vão se identificar, é o desejo, a busca por currículo, o desejo e a busca por material didático, por apostilas, é quase que uma busca frenética, né? Correndo ali Instagram, YouTube, e encontrei eles nesse momento assim de agitação, tentando encaixar tudo. E a frase assim que mais impactou, que eu ouvi deles, que meu coração assim estava queimando e eu não sabia se era possível viver isso, se tinha como viver isso. E quando eu ouvi da boca deles a frase que é possível nós pais proporcionarem aos nossos filhos aprendizagens significativas por meio de processos criativos. Então, quando eu ouvi aquela frase, significativo, é tudo que eu estou buscando, é tudo que eu quero. E agora, como fazer isso? É possível atrás de processos criativos. Eu disse agora, quais são esses processos criativos? Então, essa própria frase, entender ela veio e acalmou meu coração. Ela acalmou primeiro meu coração com a palavra processo, fez eu entender de que não era preciso, não era necessário eu saber tudo, eu ficar acelerada daquela forma, sem aproveitar o momento, sem desfrutar, eu digo dessa bênção que eu tinha recebido do Senhor, né, de abraçar 100% de forma integral a educação dos meus filhos, da hora de acordar até a hora de dormir. Então essa palavra processo me acalmou. Todas as palavras que vinham, né, do Oséias e da Casey, e soava muito aos meus ouvidos. O Oséias dizendo assim, calma, Adriana, calma, tudo vai dar certo, vai dar tempo de tudo, calma. Então essas frases que ele dizia para mim, que me dava a firmeza dentro daquilo que eu sabia que eles, né, eram,
é a frase que eu acho que eu repetiria para a Adriana quando tudo começou. Calma, Adriana, calma. Do homeschooling ok, nos trouxe uma confiança muito grande de fato tirar o Luca da escola e aplicar o método com ele aqui em casa. E o método ele não vem só pro ensino da criança, ele vem para estabelecer uma base familiar. Eu sou o maior responsável pelo meu filho em tudo, né? De que ele seja a melhor pessoa, né, nesse mundo, né? Então, eu quero que ele vá bem em tudo. Então, pô, o maior interessado sou eu, então eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, né? E assim, eu estou muito feliz com o resultado, Zé. Ainda sem passar pelo treinamento, tudo, eu já estou muito feliz com o resultado. E agora estou com uma expectativa muito maior, depois de ter conhecido você assim, sabe? O pouco que você me passou de uma conversa, cara, de 1 hora, já me abriu um horizonte gigante, assim, sabe? Em 2007, a Casey e eu, nós criamos as primeiras hipóteses do método, estando lá no Uruguai, 2007. Em 2007 mesmo, nós validamos essas hipóteses, trabalhando com adolescentes e crianças de um contexto muito crítico, no Uruguai. Um contexto muito crítico. Lembrando que o Uruguai, até a década de 60, 70, era considerada a Suíça da América Latina, aqui na América do Sul. E o Uruguai, em 2007, eu acho que rondava ali perto dos 97, um pouco mais, 97% da população, do total da população alfabetizada. Imagina se mais de 97% da população brasileira fosse alfabetizada, tivesse acesso à cultura, à educação, no aspecto formal da palavra, não é? Aí você imagina logo que, porque a gente sempre ouve disso, né? Que a educação é a salvação das pessoas, é a salvação das crianças, é o futuro do país, não sei o quê. Só que daí nós dirigíamos o nosso olhar para aquela realidade, aquela coisa do dia a dia, e a gente ficava se perguntando, e essas foram as primeiras hipóteses, para elaborar hipóteses, as primeiras perguntas surgiram daí. Onde é que essa porcentagem, onde é que tem incidência, onde é que desemboca essa relação da educação com o modo como essas crianças vivem? Que modos eram esses? Você vai me perguntar, que modos eram esses? Eram crianças que tinham sérios problemas comportamentais na escola, a estrutura familiar, a base familiar era fragmentada, fracionada, às vezes em 3, 4 fatias, às vezes, enfim, não vem ao caso aqui, mas era um contexto muito, muito complexo. Crianças, meninas de 13, 14 anos, sofrendo abuso sexual, algumas grávidas, inclusive. Então, o que a gente fez? A gente, desde um lugar de um ponto de observação, mas também de proatividade. Que lugar foi esse que a gente escolheu? O ambiente institucional da igreja. Nós escolhemos esse lugar como base de observatório, para transformar numa espécie de observatório. Observar o que, quem, aonde, o que estava acontecendo. Justamente essas crianças e as relações, o que estava incidindo nos fatores comportamentais, do baixo desempenho acadêmico, a falta de perspectiva de futuro, inclusive, ou seja, o desenho, o layout de futuro que essas crianças visualizavam não era muito longe, muito distante daquela realidade dura, difícil que eles estavam vivendo. Então, nós observamos, desde esse ponto que nós estávamos, o ambiente institucional de escola, ambiente institucional familiar. E aí nós criamos as primeiras hipóteses do método. Nós não sabíamos que se chamaria método EVA, Educação Vive em Amor, nós não sabíamos que estaríamos aqui hoje, fazendo o que nós estamos entregando e fazendo aqui, do ponto de vista da educação no Brasil. Só que, naquele momento, nós tínhamos uma situação real que nós tínhamos que dar conta de responder, porque nós assumimos para nós uma responsabilidade de fazer alguma coisa com os recursos que nós tínhamos por conta de algo que vocês vão se conectar amanhã de um modo visceral, que é propósito. E aí o que aconteceu? As primeiras hipóteses se validaram de que modo? De que modo que você percebe que aquilo que você está fomentando é viável? Quando os resultados significativos aparecem, quando quando a árvore começa a dar o fruto bom, o fruto desejado, o fruto esperado. E que resultados foram esses?
que no final daquele mesmo período, naquele mesmo ano de 2007, as mesmas crianças que estavam com baixo rendimento acadêmico, problemas comportamentais, basicamente estavam indo na mesma linha, na mesma trajetória de colisão na vida, para ser um fracasso. Praticamente quem olhasse de fora diria, essa criança vai ser um fracasso também. A própria expectativa dos pais não era muito diferente disso. E nós tivemos encontro olho a olho no olho com esses pais, pessoalmente. Então, quando aqueles pais viram, no final daquele mesmo período, essas mesmas crianças concluírem o ano acadêmico, já não mais como os alunos, os piores da escola, mas como os alunos que tiveram uma transformação radical, não apenas na área comportamental, que é o que mais preocupa professor e pai, é a área comportamental, e depois vem a área de desenvolvimento cognitivo, acadêmico, a capacidade de aprender algo novo. Essas crianças foram os melhores da turma delas, cada qual naquele período. Em 2012, nós pegamos um método que era uma hipótese e transformamos, uma vez validado, formalizamos o método dentro da órbita do MEC, do Ministério de Educação e Cultura do Uruguai, e depois migramos para a órbita da ANEP, que é a Agência Nacional de Educação. A sabedoria é você desenvolver a aprendizagem significativa por meio de processo criativo, aprendendo a fazer a releitura e dar a ênfase que responda a uma necessidade concreta, real. Por exemplo, como é que eu faço para garantir que o meu filho aprenda? Como é que eu faço para solucionar o problema de rotina, disciplina, tempo com disciplina de tempo, de horários? Como é que eu faço para preparar aulas? Como é que eu faço planejamento? O que deve ser ensinado? Que matérias, que conteúdos? Como é que eu faço essa sequenciação de conteúdos? Ou, por exemplo, quem manifestou essa preocupação, eu não tenho recurso. Você vai perceber que o recurso, tudo que você precisa, você vai aprender nessas quatro aulas, nesses 4 encontros durante essa semana do Homeschooling OK. Ou, por exemplo, para responder a sua pergunta, por onde é que eu começo? Né? Por onde é que eu começo? Eu estou rindo, mas é de nervoso igual você, porque a gente não tem sensação pior do que a gente querer começar uma coisa e não saber por onde começa, como é que faz. Então, não te preocupa. Dá uma respirada, dá uma aliviada. Essa aula só está começando, tá? Com todo o carinho para que você tire o máximo proveito. Então, o método Educação Vive em Amor, nós visualizamos as primeiras hipóteses 2007, observando aqueles 2 cenários, escola e família. Depois, nós pegamos em 2012 e nós nos trasladamos daquele cenário institucional igreja para agora nós nos provarmos, nós nos testarmos e testar o método num daqueles outros cenários que antes era só cenário de observação, que é o quê? Escola. Então, nós fundamos uma escola para fazer isso. Você imagina o trabalho que deu fundar uma escola num país que não é o nosso país materno, né? Nós temos a cidadania uruguaia, mas vivendo lá, nós tratamos de conectar essa prática, já que nós estávamos lá, com uma realidade que também tem as mesmas carências, as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades que aqui no Brasil. Só muda o idioma, só muda a linguagem, mas as necessidades, acreditem, dos seres humanos no planeta. Você vai viajar daqui, desse hemisfério para o outro hemisfério do planeta, as necessidades humanas são as mesmas. As carências humanas são as mesmas. O ser humano precisa dos mesmos elementos para viver. Não precisa de água, aqui no Brasil, que lá no Japão, não precisa de calor, não precisa do sol. Aí você vai me dizer, nós vamos para Marte. Tá bom, você vai chegar em Marte, você vai precisar igual de vitamina D, você vai precisar dos mesmos elementos que te permitem viver. E eu vou te dizer, você vai precisar, independente se é na Terra, se é no Ocidente, no Oriente, se é em Marte, se é na Lua, onde seja, aonde houver gente, as necessidades sempre serão as mesmas. Os seus filhos têm as mesmas necessidades, ele precisa dos mesmos elementos da vida que você precisa. Qual é a diferença do seu filho para você e para mim? Que nós não tivemos o privilégio que você vai gerar e vai oportunizar para o seu filho, que é estudar no formato homeschooling, tendo método, conectados com propósito, desenvolvendo coragem e aprendendo competência. Como é que faz para desenvolver esses 4 pilares? Como é que faz para construir eles?
Então, hoje, pegou já o caderno? Pegou já o caderno? Bora! Ah, deixa eu só concluir essa parte aqui. Aqui estão me lembrando aqui, ó, que eu tenho que concluir essa parte para você entender esse antecedente, como é que surgiu o método. Uma sementinha em 2010 virou uma pequena árvore em 2012, foi crescendo, se desenvolveu, criou raízes, se aprofundou e gerou um nível de consistência e capacidade de resistir a impactos fortes, de vento, de tempestades, entendeu? Então, o que a gente está apresentando aqui para vocês não é um aviãozinho de papel, tá? Não é um aviãozinho de papel, tá? O método é fundamento na rocha. O método é consistência. É isso que vocês vão aprender aqui hoje. É isso que vocês vão levar para dentro da experiência de vocês. Aí você está me dizendo, mas eu não tenho os recursos, Osés. Calma. Calma. Escutou ali a minha aluna, Adriana, dizendo o recado da Adriana de 2022, 2023, para a Adriana de 2021. Calma, calma. A Adriana entrou no treinamento em fevereiro do ano passado. Pega o vídeo dela, as aulas dela, conversando com a gente em fevereiro. Para essa Adriana aí, é outra pessoa. E ela está mandando um recado para você. Calma. Respira. Calma. Entendeu? Oxigena o teu cérebro, abre o teu coração, desenvolve durante essa semana do homeschooling, ok? A disponibilidade. Diz assim, ó, escreve aí no chat aí pro Abner. Escreve aí, eu amo sabedoria e conhecimento. Escreve aí, eu amo sabedoria e conhecimento. E bora lá, vamos fazer o difícil parecer fácil. Vamos fazer isso juntos? Eu tô aqui para ajudar você a fazer isso. Então, você tem que, a primeira coisa, é isso aí, Isadora, eu amo sabedoria e conhecimento. E é importante a gente dizer isso, escrever isso, que é para o nosso cérebro começar a amar isso, que você está decidindo com a sua alma. Nós temos 3 cérebros, é o cérebro corporal, o cérebro límbico, que na Bíblia é o cérebro do coração, e nós temos o cérebro neocórtex, que é essa área mais vinculada com o raciocínio lógico, linguagem, as operações de movimento mais refinados e tudo mais. Mas você tem que mandar um comando para todo o teu ser. Lembra quando diz lá, ama a Deus com toda a tua alma. Isso quer dizer com todo o teu coração, com todo o teu cérebro límbico, com todo o teu corpo, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade cognitiva. Ama, porque quando você decide fazer isso, você tem que mandar ordem, comando. Então, quando você começa a escrever aí no chat, quando você vai pegar e vai terminar hoje essa aula aqui, você vai entrar lá no teu story, lá no Instagram, e você vai escrever lá, hashtag lá, você vai dizer, eu amo sabedoria e conhecimento, me marca lá, Osés Bittencourt, @Osés Bittencourt, me marca lá, e diz, aula 1 cumprida, eu terminei, eu vou abrir uma caixinha lá depois da nossa aula, eu vou abrir uma caixinha para você entrar na caixinha e escrever essa mensagem, disparar essa mensagem, tá bom? Eu vou compartilhar a tua mensagem, porque é o seguinte, você está dando uma ordem agora, de disposição a nível cognitivo, a nível de emoção, a nível de sentimento, a nível de percepção, do coração, da alma, do corpo, para aprender, para carregar sabedoria e conhecimento, fazer download disso, direto da fonte. Direto da fonte. É para isso que a gente está aqui nessa semana, do Homeschooling OK. Então, em 2012, migramos e testamos e validamos no ambiente institucional chamado escola. E depois veio pandemia, nós estávamos grávidos aí, a Kay estava gestando a nossa segunda filhinha, a M, e veio a óbito na metade da gestação, veio a óbito a bebê, e o que aconteceu? Nós nos olhamos, a médica perguntando, vocês querem perguntar alguma coisa? E a nossa resposta foi, nós não temos perguntas, nem aos céus, nem à terra. Pai e mãe não perdem filhos, a gente não perde filhos, a gente não perde filhos. Pai não perde filho, anota isso no teu coração. Pai não perde filho. Só que nós nos olhamos no meio daquela situação onde a gente se enxorou, onde nós nos abraçamos, onde nós nos servimos de guarda-chuva um para o outro. Se entende isso que eu estou dizendo? Você está entendendo?
Porque foi nesse contexto, foi nessa situação que a gente olhou nos olhos um do outro, a Keise e eu, e nos dissemos, e aí? Vamos enterrar também o nosso propósito? Não. Propósito é maior do que missão. Propósito é maior que missão. Missão tem data de início e data de término. Propósito não termina. Sabe quando é que termina o propósito? Sabe quando é que termina? É quando você completou a tua carreira, terminou com ela toda, entendeu? Então, é quando você é chamado para ser levado para uma região superior a essa que você está vivendo aqui agora, de ter que estar solucionando como é que você vai educar teu filho, como é que você vai prover conteúdo, como é que você vai sistematizar. Você já parou para pensar em PEA, Projeto Educativo Anual? Talvez você nem soubesse, vai ser preciso isso. Tá? Então, tem um monte de dúvida que está aí, nublando o teu olhar sobre as possibilidades de você, de fato, praticar homeschooling. E se você já pratica, que a grande maioria que se inscreveu já conhece, já tem uma noção aí do homeschooling, e talvez para vocês isso não seja, essa introdução aqui não seja tão relevante, mas deixa eu dizer para você, pensa aí no colega que está chegando, na colega que está chegando, na família que está chegando, se solidarize e entenda que ela precisa, que você também precisa, injetar aí no teu coração e trazer para dentro de você hoje, trazer para dentro da sua casa, trazer para dentro da sua percepção nessa semana de homeschooling, sabedoria e conhecimento. Então, 2021, nós vamos cumprir o nosso propósito. Testamos o método em casa. Lembrando, nós temos uma filha que tem 5 anos. Com 4 anos, ela já estava lendo. Sabe quanto tempo a gente gastou, utilizou para que ela aprendesse a ler? 0 hora para aprender a ler. E aí você vai me perguntar, mas como que isso é possível? Não utilizou cartilha, não utilizou algum método alguma metodologia específica para ensinar a ler? Fica aí, acompanhe essa semana do Homeschooling OK, você vai entender que é possível fazer o difícil parecer fácil. Eu não estou prometendo facilidade, eu estou dizendo que vai parecer fácil. Tá? E tem uma fórmula para você aprender isso, e eu vou te ensinar durante essa aula. Então, já falei do método, para você só entender um pouquinho, né? E é difícil você sintetizar 17 anos de história, né? 17 anos trabalhando com educação, é difícil, mas a gente faz um esforço aqui, tá bom? Depois, se ficar dúvida, se você quiser perguntar mais coisa para mim, por favor, fica à vontade, manda pergunta, manda no direct, manda aqui no chat. A gente vai ler e a gente vai responder todas as perguntas durante essa semana, tá bom? Então, fica aí. Pegou o caderno? Bora para o conteúdo da aula. Bora lá. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você visualize isso aqui, ó. Plano cartesiano aqui. Quero que você visualize isso aqui. E anote aí no seu caderno essa sigla. IRP. O que é o IRP, Oséias? Eu já respondo para você. O IRP é um índice, tá, que você vai marcar aí para você de 0 a 10. De 0 a 10. IRP é o quê? Índice de resolução de problemas. Qual é a sua capacidade de resolver problemas? Vamos pensar agora, se conecta agora com essa situação. Eu quero começar o homeschooling, ou eu comecei o homeschooling, mas eu me dei conta de que é muito mais difícil do que eu imaginava. E eu não estou conseguindo dar conta de fazer com que meus filhos prestem atenção no que eu estou querendo ensinar. O conteúdo, para eles, parece que às vezes a aula é chata, parece que eles não conseguem se conectar com aquilo ali. Talvez os resultados não sejam o que você estava esperando, ou talvez você esteja enfrentando outros níveis, outros tipos de dificuldades, de problemas aí no seu homeschooling. E eu preciso que você me conte quais são. Preciso que você vá lá depois no formulário e responda o formulário, caso você ainda não o tenha feito. Agora, pense o seguinte, quando nós começamos lá em 2007, nós percebemos, tanto no âmbito familiar como no âmbito institucional da escola, que a dificuldade, tanto de pais como professores, era a baixa capacidade de resolução de problemas. O índice de resolução de problemas dos meus pais, na minha época que eu era criança, e metia
e metia o terror, junto com meus 2 irmãos, birra de criança resolvia de um jeito. É diferente do modo como se resolve hoje. Desinteresse, falta de interesse da criança em aprender. Como é que se resolve isso? Isso é um problema. Como é que se resolve o problema de criar o projeto educativo? Índice de resolução de problemas. Qual é o nível nesse aspecto? Como é que você pensa aí? Escreve aí para mim. Qual é o seu maior desafio? Escreve aí no chat aí. Vamos lá. Bora. Bora ativar isso aí. Bora, gente. Escreve aí. Qual é, em uma palavra ou uma frase? Escreve aí para o Abner mandar para nós aí, para a gente visualizar. Qual é o maior desafio? Qual é o maior problema que você hoje enfrentaria aí para iniciar o homeschooling ou para dar continuidade no homeschooling? Qual é o maior desafio? Qual é o maior problema? Vamos lá. Quero ouvir de vocês. Tá? Ouvir lendo, ouvir o que vocês vão escrever. Bora? Índice de resolução de problemas. Como é que a gente aumenta a organização do tempo? Ó. Denise, a organização do tempo. Então, como é que a gente eleva o nosso índice? Tirar ele. Vamos lá. Não conheço vocês. Vamos lá. Vai que vocês estejam aqui no índice de resolução de problemas sobre organização do tempo, gestão do tempo, índice de resolução 3. Como é que a gente faz para ele ficar aqui perto do 10? A ver, quem mais mandou aí? Manda aí. Escreve aí, bora. Como é que a gente aumenta isso daqui? Esse índice de resolução de problemas. A gente faz isso, gente, com essa primeira coluna. Vou botar um fundamento aqui para ela. A gente faz isso com essa primeira coluna, chamada método. Tá? Aí você me diz, tá, mas isso aí não me responde muita coisa. Você não me diz muita coisa. Não, mas vai te dizer, você vai entender agora. Como é que você aumenta o teu índice de resolução de problemas tendo método? Só que basta só o método? Não. Eu disse que você, para construir uma casa, como é que geralmente a criança começa a desenhar uma casa aí na escola? Para quem é professor de escola ou quem já está fazendo homeschooling em casa. Você pede lá para a criança fazer o desenho, ela começa a fazer o desenho da casa por onde? Pelo telhado, certo? Geralmente é assim. Esse é o desenho infantil, né? A casinha ali com a portinha, a janelinha, né? Cãozinho ali e tal, mas começa pelo telhado. Só que você não começa a aumentar o teu índice de resolução de problemas apenas com uma coluna. Você precisa de 4, lembra? Para isso a semana do homeschooling. Método, propósito, coragem e competência. Mas e aí, Oséias? Essas 4 colunas, elas ficam no ar? Elas ficam pairando? Não. Elas precisam de fundamento. Escreve aí no chat. Palavra, fundamento. Escreve aí no teu caderno. O que precisa para aumentar a resolução, minha capacidade de resolução de problemas? Fundamento. Fundamentos, plural? Não. Um fundamento. Qual é esse fundamento do método? Um método não pode ficar ancorado, ele não vai ficar ancorado no ar, no espaço. Ele precisa de fundamento. Quando a gente diz que ama sabedoria e conhecimento, a gente está dizendo que a gente ama fundamento. Fundamento. Teoria da relatividade não existe sem fundamento. Qual é o fundamento? Matemática. Qual é o fundamento? Fórmula. Se entende? Fundamento. A minha fé precisa de fundamento para se mostrar como viável, como algo praticável, algo tangível. Porque, do contrário, a fé que se projeta sem fundamento é loucura, é insanidade. Ela precisa se evidenciar, tangibilizar, ser algo concreto. Se eu estiver falando para vocês que o método funciona, mas não houver fundamento, não acontecem os resultados. Por que está acontecendo os resultados positivos na vida dos alunos que já estão trabalhando com a gente, caminhando conosco, voando conosco? Por causa que tem fundamento, o que nós estamos ensinando e praticando e ensinando.
Quem é o fundamento? O fundamento não é o quê? O fundamento é quem? O fundamento é Jesus. Então, você vai anotar aí. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, ficam com birra, ficam com algum tipo de preconceito, de barreira. Na verdade, é bloqueio mesmo, né? Em relação ao nome Jesus. Mas, entendendo que você consiga compreender o que eu estou falando aqui, e entenda o que eu estou falando, o significado que eu estou falando, que não tem a ver com religião, tem a ver com Jesus. Jesus não é religião. Jesus é espírito e vida. Ele é palavra e vida. Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é evidência. Ele é a tangibilidade de toda a demonstração do amor e da graça de Deus no planeta, em todos os mundos. Mundo físico, visível e invisível, em qualquer que seja a dimensão. Então, o fundamento é ele. E Jesus tem um princípio de engenharia civil, de engenharia construtiva, que ele diz o seguinte: ninguém que, querendo edificar uma casa, edifica ela sobre areia. Ele vai procurar uma base sólida para edificar a sua construção. Que base é essa, Oséias? É uma rocha, é um lugar sólido, é um lugar firme, é um lugar onde, depois de construída, as pilastras, os pilares de sustentação desse edifício, dessa construção, chamada homeschooling, vai soprar qualquer que seja o vento, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, e ela vai permanecer, ela vai resistir, ela vai ter condições de suportar a pressão. Acredite, você vai passar por isso. Se já não está passando, você vai passar. E se você está passando e está sentindo que, poxa, eu estou vindo aqui para essa aula, para essa semana do homeschooling, para tentar ir um respiro, tentar um pouquinho de oxigênio, para fazer o 2023 ser melhorzinho que 2022, eu estou dizendo para você, esqueça. Você está entrando na semana do homeschooling, ok? Não é para o seu 2023 ser melhorzinho, entendeu? Melhorzinho aqui não serve. É para ser bom mesmo. Vai ser bom. Vai ser de desfrute. Vai ser de alegria. Vai ser de vida. Vai ser de aprendizagens significativos. Vai ser de aprender como é que faz para gerar essas aprendizagens significativas por meio dos processos criativos que você vai aprender como é que faz, tendo os 4 pilares que são base para você pegar e botar depois qualquer tipo de estrutura nessa construção. Por quê? Porque esses pilares estão sobre um fundamento. O fundamento é Jesus. Olha só, anote aí. Como é, então, que é isso de Jesus ser o fundamento de um método para a educação? E eu estou falando para vocês, não é só a educação nesse ambiente domiciliar. Nós testamos ele em diferentes cenários, diferentes contextos. É por isso que eu estou dizendo que é o método, não é um método entre outros. É o método. E é o método por conta de quê? Por causa do fundamento. Então, anota aí. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer downloads na sua mente, no seu coração, no seu modo de perceber a educação domiciliar de um jeito diferente a partir do fundamento do método Educação Viva em Amor. O método EVA tem um fundamento. Esse fundamento se chama Jesus. Agora, esse fundamento que chama Jesus, ele nos dá 4 aplicativos para a gente baixar. 4 aplicativos. Você vai anotar aí. O primeiro deles é aprender. O segundo aplicativo do método, aprender. O terceiro, aprender. E o quarto, aprender. Agora coloque em destaque aí. Aprender a aprender. Aprender a fazer. Aprender a conviver. Isso tudo vai virar conteúdo do meu livro, que eu vou lançar esse ano, viu? Aprender a conviver, aprender a ser. Cada um desses aplicativos do método
aumenta o teu IRP, o teu índice de resolução de problemas. Vai aumentar, vai tirar de perto do 0, vai levar lá para perto do 10. Só que tem uma coisa a mais que você vai anotar aí agora, que é para você depois de começar a colocar para rodar isso aqui na sua vida, no seu dia a dia, para você aumentar essa capacidade de resolução de problemas e superar o limite do 10 ali, tá? Porque 10 é aquela noção bem escolar, né? O aluno bom é o aluno que tira 10, ou perto do 10. O aluno ineficiente, o aluno que não cumpre com a expectativa dos pais, dos professores, da escola, do governo, do Estado, não sei mais quem, é aquele aluno que fica lá abaixo do 6, né? Abaixo do 7, abaixo do 6 ali, né? Então, é o patinho feio, às vezes, da escola. Só que aquele patinho feio ali, às vezes, ele não é o patinho feio. Essas histórias mal contadas para as crianças, né? Quando você começa a aplicar os aplicativos do método, o aprender a aprender transforma erro em oportunidade de gerar aprendizagem significativa. Como é que a gente faz isso, Oséias? Primeiro, tirando o 10 como se fosse o telhadinho, vou botar um telhadinho aqui em cima do 10, ó. Olha o telhadinho que a escola bota em cima do seu filho, é o 10. Olha o telhadinho. Meu amigo, minha amiga, acho que a maioria de vocês aí são, deixa eu ver, acho que a maioria é mulher aqui, né, junto. Eu vi que tem um casal aí. Eu acho que tem um casal aí junto com a gente, Wagner. Se tiver homem aí junto, por favor, diz, eu tô aqui, Zé, você não tá sozinho. Você e o Wagner não estão sozinhos aí. Vamos lá. Olha só. O 10 é o telhadinho que o sistema educativo quis colocar na sua cabeça, colocou na sua cabeça, colocou na cabeça do seu filho, colocou na cabeça dos seus pais, seus avós, dizendo, ó, lugar de criança na escola, o 10 é o top das galáxias, esse é o que vai conquistar Marte, né? Esse é o que vai para a Lua. Esquece isso. Se você tem fundamento, se você gerou no seu homeschooling fundamento, 10 não é o telhado. 10 vira base. 10 vira base. 10 vira pedregulho de fundação. Você muda o olhar. Mas meu filho tirou 3, Oséias. Matemática. Meu filho não aprendeu a ler ainda. Alguém aí está com dificuldade de ensinar o filho a ler? Escreve aí para mim no chat. Se alguém aí está com dificuldade de ensinar o filho a ler. Escreve aí. Escreve aí. Eu tô com esse problema. Você está preocupado aí com conteúdo? Esquece esse problema. Lá na quarta aula você vai receber um presente enorme, você nem imagina. Tá? Você nem imagina que o problema que você está tendo hoje, que está ocupando o teu espaço de HD, no teu disco rígido, para você aprender, às vezes até bloqueando a tua atenção aqui do que eu estou falando, entregando como conteúdo. Lá na quarta aula você vai ver, puxa vida, para que eu fui gastar energia e tempo pensando em coisa que não precisava pensar, né? Me preocupar, pré-ocupação. Você não precisa estar preocupado com isso. Você tem que prestar atenção aqui nesse conteúdo. Que é o seguinte, 10 vira pedregulho de fundação nessa obra, nessa construção, por conta do método. O 3 vira o ingrediente que catapulta, que vai servir de pavimento para o teu filho avançar em direção ao domínio de um determinado conhecimento. Lembra lá? A BNCC apresenta ali, no geral, BNCC, talvez alguns de vocês não saibam, é a Base Nacional Comum Curricular, para quem não sabe. Então, anota aí, BNCC, vocês vão começar a ouvir isso, tá? Se for regulamentada lá, a lei que regulamenta lá no Senado, a lei que regulamenta a prática do homeschooling no Brasil, é uma das coisas que vocês vão ter que começar a interiorizar. Mas não te preocupa também. Nem te preocupa com isso. Isso aí a gente resolve. Isso aí, na verdade, já está resolvido. É só porque você não está caminhando com a gente ainda, tá? Mas para quem já está caminhando com a gente, já sacou. Isso já está resolvido, tá? Mas na Base Nacional Comum Curricular, você tem lá, basicamente, 5 áreas de conhecimento. Nós criamos uma 6ª área de conhecimento, tá bom? E já estamos trabalhando uma 7ª área de conhecimento, tá? Porque é impossível que você, tendo esse método, o fundamento desse método, é impossível que você fique contente com o 10. É impossível. Você descobre que o 10,
ele vira base, ele vira ponto de partida agora, entendeu? Ele vira ponto de arrancada, é o teu start, entendeu? Isso é muito legal. Os teus filhos vão te abraçar, vão te mimar, vão dizer, mãe, o que está precisando? Eles vão começar a arrumar a cama, para você ter uma ideia. Eles vão começar a arrumar o quarto. Os brinquedos vão começar a ir para o lugar. Entendeu? Recompensa dos filhos para vocês. A minha filha é verdade. E a BNCC, Denise, é puro código. Eu acho que é para que ninguém saiba mesmo, viu, Denise? É para que ninguém saiba. Ó, gente, eu tenho que mostrar aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Vem cá. Vem cá. Ah, filhotinha, ela veio aqui jogar um coraçãozinho para mim, porque vai dormir, gente. Dá oi para as pessoas ali, filha, para essa turma linda que está aqui. Né? Diz para Deus, Jesus abençoe. Isso, vai lá, minha lindona. Papai seguir aqui. Então, gente, não tem que se preocupar não com isso. Você tem ali 6 áreas de conhecimento. Tem ali 6 áreas de conhecimento. É uma fofura mesmo. 6 áreas de conhecimento. Você vai observar ali dos conteúdos, conforme as disciplinas. Ah, o meu filho tem dificuldade nisso, nisso, nisso. Calma. Com o método, estando assentados nesse fundamento que é Jesus, que nos ensina como aprender a aprender, como aprender a fazer, como aprender a conviver, como aprender a ser. A Ellen já agregou um quinto aprender aqui, que é o aprender a comunicar. Quando você aprende com Jesus, nesse olhar, na forma de Jesus, nos modos de Jesus, o que é difícil fica parecendo fácil. Porque existe uma naturalidade no modo de perceber a sua relação com os seus filhos, com o conhecimento. Qual é a diferença de conhecimento para sabedoria? Conhecimento é saber. Sabedoria é fazer, é saber fazer. Existe uma naturalidade. Existe uma naturalidade que vai quebrando as estruturas rígidas, que é a tendência que talvez a maioria de vocês que já praticam o homeschooling cometeram, que é o seguinte: trazer para dentro de casa, fazer de casa uma miniatura de escola. Pensar que o ensino acontece só naquela hora marcada, naquele momento em que, minha filha, agora você vai aprender linguagem, agora você vai aprender história, agora vai aprender geografia, e começa lá aquele vucu-vucu, aquele monte de energia e tempo e dinheiro gastos buscando material. E eu não estou aqui dizendo que você está fazendo errado. O que eu estou dizendo é que dá para fazer isto sem desperdiciar tempo, sem fazer desperdício de tempo e de recursos. Deixa eu ver o que a Denise escreveu ali para nós. No chat, eu vi que alguém mandou mensagem no chat. É Abner. A ver o que está dito ali. Pode repetir para nós aí? Claro, ela colocou o BNCC não tem conexão de assuntos, por isso não aprendemos nada. E depois, no final, o temor do Senhor é o princípio do saber. Sem esse temor, não há conhecimento. Yes. É isso. Aí o pessoal que está buscando fora do fundamento uma perspectiva, um olhar novo sobre a educação, eles ouvem a gente falando sobre isso, eles vão ouvir você ainda falando sobre isso, vão me ouvir ainda muito falando sobre isso, e ficam assim, mas deixa eu entender um pouquinho mais. Aí a descrença, a falta de confiança começa a ceder. A primeira coisa que faz ceder aí a falta de confiança é um pouquinho, nem que seja de curiosidade. Aí, por curiosidade, a pessoa vem e cai aqui na aula, ou vem conversar, ou faz uma videochamada, ou marca uma reunião e começa a perguntar. E a gente começa a falar, a gente começa a conversar e mostrar os resultados, porque o que conta é resultado. Você está entendendo? Você está entendendo? Você não gastar tempo, energia à toa. Você entender que o tempo é vida. E a vida está desenhada para que a gente desfrute, para que a gente cresça, floresça. Não tem nada que Deus fez que fosse para ficar minguado. Nem na área da cognição, nem na área do desenvolvimento. Aí você me diz assim, Zé, mas você não está considerando, talvez, a situação do meu filho, que é autista de nível de suporte 3, usa fralda, tem 7 anos, usa fralda, faz xixi na fralda.
E eu te digo, sim, eu sei do que eu estou falando. Porque o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser, é um aplicativo que a gente aprendeu com o método, com o fundamento do método, que é Jesus, e que dá essa base sólida para você aplicar a educação em todas as direções. Por exemplo, qual é? Olha só, a maioria de vocês conseguiria, deixa eu escrever aqui de novo, conseguiria aumentar o índice de resolução de problemas fazendo isso aqui, ó. Perguntas. Transforma, ó. Transforma. Ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? Ah, mas é muito difícil. Ah, eu não sei, eu não vou dar conta. Ah, eu não tenho recurso. Transforma tudo que é exclamação e reclamação, serve para fim de frase de reclamação, para fim de frase de tipo, ah, mas eu estou vendo primeiro o que o governo vai decidir para depois eu começar. Para com isso. Enquanto você está perdendo tempo, teu filho está crescendo, está perdendo a oportunidade de aprender algo significativo que sirva para o resto da vida dele, não apenas para o desenvolvimento a nível acadêmico, mas a nível espiritual, emocional, de desenvolvimento de família, de desenvolvimento e firmamento da convicção de fé que ele tem em Jesus enquanto criança. Criança ama Jesus. Criança ama Deus. Ah, tá bom então. Vou ficar olhando para vocês aí, beleza? Assim o som não fica tão baixo. Ó, eu estou dizendo, o índice de resolução de problemas de vocês vai mudar se vocês começarem a fazer perguntas. Transformem pontos de exclamação, de reclamação, em pergunta. O que uma criança, com esse nível de suporte, que eu estou só exemplificando, mas é uma experiência também real dentro da nossa vivência como educadores, da Casey e eu, é uma experiência real que eu estou relatando. Só que como é que você pega e faz para que uma criança dessa desenvolva autonomia nesses dois aspectos, xixi e cocô, tá? Vamos lá, um modinho bonito de falar, controle de esfíncter, tá? Mas o problema é que saber falar controle de esfíncter não resolve o problema da criança. Vai lá, fazer xixi e cocô. Então, a gente perguntou para os pais, escuta, vocês querem que isso, que é um problema, se estenda numa linha do tempo. Eu vou apagar aqui, tá bom, gente? Vou apagar aqui. Ó, numa linha do tempo. Vou fazer aqui. Uma linha do tempo, a maioria de vocês está assim, ó. Começa aqui do ponto 3, avança um pouquinho, baixa, cai, sabe? Fica uma coisa muito oscilante e muito próxima sempre do 3 na capacidade de resolução de problemas. Só que quando você começa a aprender de Jesus, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, e aplica o método baseado nesse fundamento, o teu índice de resolução de problemas, em qualquer que seja a direção, ele faz assim, ó. Ele é exponencial. E o teu pico de caída é sempre mais alto do que o ponto anterior. Se entende? O teu pico de queda, quando você sente que dá umas travadas, ele é sempre, o teu ponto de baixa posterior é sempre mais alto do que teu ponto anterior. Se entende? Ou seja, você está sempre numa crescente, sempre numa linha de desenvolvimento. E isso é para você, como pai e mãe, que assume o treinamento, a liderança, o protagonismo da educação dos seus filhos, e isso reverbera neles. Os teus filhos vão começar a olhar para você diferente. O que aconteceu com o pai e mãe? Estão reclamando menos, estão achando menos difícil, estão brigando menos comigo, porque você começa a desenvolver um repertório que te habilita a ser resolvedor de problemas. Sabe por quê? Porque não tem maior problema do que você. E aí você começa a se enxergar como
parte da solução de problemas. Vai lá. Diz aí, escreve aí no chat. Eu amo problemas, porque eu amo resolver problemas. Diga alguma coisa em relação a problemas. Ame resolver problemas. Diga para o seu cérebro, eu amo problemas. Eu amo resolver problemas, porque quando a gente aprende a aprender, a gente aprende a transformar o próprio problema num elemento de novas aprendizagens significativas. Por exemplo, essa criança que eu estava mencionando. Eu fui verificar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quais eram os melhores cases nas intervenções terapêuticas com criança com aquelas características que nós estávamos atendendo na escola. Aí, as melhores experiências tinham sido ali, controle de esfíncter, cocô, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Xixi, aí um pouco mais, um pouco menos, mas andava aí em meses. Em 1 mês, essa criança havia conseguido controlar xixi. Aprender a aprender. E existe uma série de processos e de etapas para cumprir isso, e para você instruir, e para você criar essas condições. Só que você precisa de método para fazer isso. E do método certo. Porque aí anota uma outra coisa na sua memória, registra isso. Esse método não vai te tornar cativo do método. Sabe? Você não vai ficar preso. É um método para te libertar de métodos. Porque existe uma coisa muito, às vezes, muito nociva, muito prejudicial às vezes, para os pais, que eles percebem que tem um conhecimento novo, tem uma sabedoria nova que eles não acessaram e que está sendo compartilhada, e às vezes por conta do método que eles dispõem, que eles pagaram, que eles adquiriram, que eles desenvolveram, que estão fazendo, eles se limitam a entrar num processo de aprender a aprender, de aprender a fazer, de aprender a conviver com pessoas que estão falando coisas diferentes, que estão apontando caminhos viáveis para fazer o homeschooling, que não é aquele que é o tradicional, que não é aquele que é o que a grande maioria pratica, se entende? Abra a mente e o coração nessa disposição de carregar, fazer download de sabedoria, conhecimento. Sabedoria, conhecimento. Conhecimento é saber. Sabedoria é aprender a fazer. Carrega o coração com isso. Seus filhos vão começar a perceber que existe aí em você a mãe, o pai líder dessa educação domiciliar, desse projeto de homeschooling que eles amam, que eles respeitam, que eles honram e que eles vão amar seguir os passos de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são resolvedores de problemas. E vocês ensinam os filhos de vocês a amarem também resolver problemas. A aprender no dia a dia. Agora vai lá. O que você faz? Você mostra, a primeira coisa que você precisa trazer para o seu nível de consciência, qual é a sua maior dificuldade. Se o seu problema não é método, eu tenho certeza que alguns desses aplicativos do método já levantem para você alguns pontos, ou ilumina alguns pontos que antes você não estava conseguindo enxergar. Faz sentido? O que eu estou falando para vocês até agora, faz sentido? Faz sentido? Escreve aí no chat para mim. Faz sentido. Se está fazendo sentido para você, escreve aí para mim, para eu saber. Eu não estou vendo aqui o rostinho de vocês. E eu preciso muito desse feedback de vocês para eu entender que o que eu estou trazendo aqui está tendo relevância para você no seu dia a dia, porque você está aí preocupado. Mas como é que eu faço, por exemplo? Por onde começar? Essa pergunta fica respondida. Você começa por estabelecer... Deixa eu ver aí. Denise, faz sentido? Legal. Olha só, você começa resolvendo o problema de por onde começar, tendo um método. Por quê? Porque método está aqui, ó. Está aqui, ó. Vou entregar para vocês, se vocês quiserem. Legal, Leandra. Show. Ó, tá aqui para vocês, ó. Vocês vão receber isso aqui hoje, tá? É um material complementar dessa aula para enraizar ainda mais isso aqui. Olha ali, ó, faz sentido sim até para meus alunos de escola tradicional. Quer dizer que nós temos uma professora, então, aqui também, tá? Estou amando isso aqui. Abner, estou amando essa experiência, Abner. Fantástico, né? Muito, Abner. Nossa, que energia show. Vou dizer, vocês me parem aí, tá? Vocês me parem aí. A hora que tiver que parar, a Casey ali está me ajudando. Ó,
Como é que resolve? Porque o método, tá? Não vou nem trazer o grego aqui para vocês, mas método, ele é isso aqui, ó. Se você tem um método, existem cinco aspectos aqui, ó. 5 aspectos que está aqui nesse material que vocês vão receber, que é o seguinte, 5 aspectos nos quais você vai ter mais fortalezas para treinar e dar instrução ao seu filho. E vai fazer o seu homeschooling avançar com mais velocidade e segurança. Velocidade e segurança são coisas que tem que caminhar juntos, tá bom? Entendeu? Alguém captou aí? Por exemplo, velocidade. A minha filha, com 4 anos, estava lendo. Se não é velocidade, como é que eu faço para isso acontecer com segurança? Ah, ela vai se bater contra o aparelho por causa de aprender a ler. Não, tem a ver com isso, gente. Tem a ver, meu Deus, é muito aspecto técnico aqui, mas isso aí na aula 4 vocês vão aprender a questão das competências. Porque como é que você faz para dar velocidade e caminhar velocidade com segurança? Com competência. Competência técnica. É habilidade profi mesmo, entendeu? Tipo, alguém aí está habilitado para dirigir aí um carro de 470 CV de potência? Cavalo vapor de potência? Alguém está habilitado para dirigir pilotar um veículo de 1.000 ou mais de 1.000 cavalo vapor de potência? Alguém está? Se você não está, como eu não estou, o que acontece? É muito provável que essa velocidade implique na falta de segurança. Dentro do homeschooling, para você dar velocidade com segurança, você tem que saber dominar esses 4 pilares. Isso vai dar total consistência, total segurança para você. E deixa eu dizer para você, as pessoas com quem nós temos conversado, de diferentes áreas profissionais, inclusive gente que vocês não querem bater na porta de vocês, talvez, porque talvez um dos medos, e eu estou levantando aqui a contragosto até da Casey, que diz, mas não precisa falar isso para as pessoas, mas eu preciso. Deixa eu dizer para você, se conselho tutelar bater aqui na porta da minha casa, aqui, ó, ou vier um promotor de justiça e me disser, ó, o que tua filha está aprendendo? Como é que você demonstra? Eu tenho evidências de aprendizagem. Evidências. Só isso? Não. Tem mais um bocado de coisa. Na verdade, tem uma pilha de coisa para largar na frente dessa pessoa. E quando você fala isso com amor, com carinho, sabe? Eu falo assim com esse entusiasmo, mas deixa eu dizer para vocês, quando as pessoas veem o modo como o teu filho está aprendendo, que as aprendizagens estão sendo significativas. Meu Deus, essa criança está destravada para a vida. Essa criança, o 10 não é mais o telhado da casa dela, virou elemento de fundação, entendeu? Você consegue perceber? Independente se teu filho é típico ou é atípico, não importa. É desenvolver as capacidades, as potencialidades de Deus nele. Você precisa descobrir isso. Você tem uma pérola de grande valor aí. E talvez se você tem mais de um filho, são várias pérolas que você tem, depende de você. É você que tem que assumir. Eu amei essa frase desse pai, chamado Abner aí, nesse testemunho que ele deu, dizendo o seguinte, eu assumi para mim essa responsabilidade. Cara, faz falta homens, mulheres que assumam, que chamem para si essa responsabilidade. Eu chamei para mim, e não apenas para minha casa, junto com a Casey, com a minha mulher e com as minhas filhas. Nós chamamos para nós fazendo isso aqui que nós estamos fazendo. Eu entregando esse conteúdo para você, eu estou chamando responsabilidade para cima de mim. Então, não estou aqui de brincadeira. Porque eu sei que dá resultado. E quando você deixa as evidências falarem, meu amigo, ainda não é mais questão de gosta ou não gosta. Aí não é questão de gosta ou não gosta. Aí as pessoas ficam encantadas. Porque elas percebem que aquilo ali, e isso aqui que nós estamos vivendo, que você vai começar a viver, é o que elas também vão desejar. Porque qual pai, qual mãe, por mais imperfeito que seja, não desejaria que o seu filho, que a sua filha, cresça e se desenvolva com alegria, cresça e se desenvolva com segurança, cresça e se desenvolva com um nível de intimidade, de amor e de devoção a Deus, no próximo, aos pais, honra, respeito. Qual pai e qual mãe não quer ver isso? Mas não apenas isso, no nível e no âmbito profissional de desenvolvimento pessoal. Qual pai e qual mãe não quer ver que o seu filho seja melhor do que ele conseguiu dar conta de ser? Esse é o desejo que no íntimo, eu como pai, você como mãe tem e carrega. É o de desejar que o seu filho supere você, seja melhor que você.
seja melhor pai, melhor mãe, melhor treinador de filhos, seja melhor profissional, consiga fazer, inclusive, muito mais dinheiro do que você jamais conseguiu fazer, talvez até hoje. Qual pai, qual mãe não quer ver que o filho viaja ao mundo, conhece o mundo, tem experiências na vida, consegue fazer coisas extraordinárias? Ó, já estão me avisando da hora aqui, ó. Já estão me avisando da hora aqui. Beleza. Vamos lá. Gente, vocês estão cansados aí? Me diz aí, para ou segue? Escreve aí no chat aí para mim. Para ou segue? Eu vou fazer o que vocês me digam, tá bom? Vou respeitar também, eu não sei qual é a rotina de vocês. Isso que eu estou fazendo agora é a percepção que vocês, como pais, têm que começar a olhar para os filhos de vocês. Às vezes o lance não é aquela aula que você programou já de antemão, antecipado, você chegou com aquele planejamento. Às vezes a necessidade é mudar o planejamento, é sair daquele engessamento, daquela estrutura rígida que você aprendeu e foi formatado na escola. Você saiu de uma caixa e foi para outra. Ó, então tá bom. Ó. Tem gente já dizendo, acordo muito cedo. Esse muito cedo, eu vou entender que é no mínimo também a hora que eu acordo. É 5 horas da manhã, né? A hora que eu levanto. Tá? Mas também em respeito e honra a vocês. E outra coisa, Denise, vocês todos que estão aí no chat, quero vocês comigo na aula amanhã. Te ganhei por 10 minutos então, Denise. Eu quero todos vocês amanhã na aula comigo, tá bom? Todos vocês amanhã na aula comigo. E o que for ficando para trás dessa aula de hoje, anota perguntas. Anota perguntas, tá? Porque eu quero muito que vocês tirem proveito dessa semana, que não seja perca de tempo, que não seja só mais para dizer assim, eu participei lá de uma aulinha. Eu quero que vocês depois digam para mim, Oséias, eu estou conseguindo aplicar isso, esse novo olhar, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. E isso são 4 aplicativos a partir de Jesus que vai bugar a tua mente. Você tem que abrir todos os teus 3 cérebros para aprender como é que faz isso na prática, para botar isso para rodar. Tá? Então, você vai pegar o caderno de exercício hoje, você vai receber ele hoje, se não der para responder hoje, responde amanhã, leia, e eu vou abrir uma caixa, tá? Eu vou abrir uma caixa lá nos meus stories, lá no Instagram, eu vou abrir uma caixinha falando da aula 1, método. E dentro da aula 1, método, na caixinha, você vai colocar lá, feito, ou realizado, ou alguma coisa significativa. O que você aprendeu dessa aula de hoje? Você vai escrever lá e eu vou entender que você já fez também a sua tarefa, a sua atividade. Não é tarefa, atividade. Tá bom? A palavra é atividade. Tá bom? Seu cérebro vai interiorizar melhor essa experiência. E eu quero que seja assim, tá?